Bom, eu queria começar por felicitar a BBC por mais este fórum. Está a ser um evento que se torna recorrente e sempre interessante e de grande relevo para a nossa indústria, naturalmente. E dizer-vos que quando a Rita me convidou para fazer esta conversa, não é? esta intervenção, fiquei um bocado atrapalhado e ainda estou mais atrapalhado porque o Fernando, o Sr. Bastonário, acabou de dizer um conjunto de coisas muito importantes que estão aqui repetidas e, portanto, se eu tiver um bocadinho a chover no molhado, desde já vos peço a vossa indulgência. De qualquer maneira, o que é que vou fazer? Vou falar um bocadinho de contexto, vou falar um bocadinho de infraestruturas, de desafios e, sobretudo, que era isso que queria, era transmitir uma mensagem altamente positiva de oportunidades. Enfim, tenho aqui muita coisa, não sei se tudo isto se consegue referir, mas, digamos, as infraestruturas, nós olhamos para isto muito como um negócio, mas isto não é bem um negócio. Isto é, espera aí que eu já estou errado. Isto não é bem um negócio, isto é um milagre, não é? Porque quando nós abrimos a torneira da água e aparece a água, e quando ligamos o interruptor e aparece a luz, nós temos por trás disto um pequeno milagre, que é uma rede altamente sofisticada e altamente complexa que faz com que estas coisas aconteçam. E, portanto, são estas redes de infraestruturas que, de facto, são a base da nossa civilização. E temos os pequenos milagres, mas temos os grandes milagres, não é? Porque os pequenos milagres é a eletricidade e a água, mas os grandes milagres é o canal de Suez, não é? O canal de Suez transformou uma viagem de 7.000 km à volta da África numa travessia de 200 km ou uma coisa desse estilo, com uma transformação enorme das rotas comerciais. E temos outros exemplos, não é? Uns conhecemos melhor, toda a gente conhece mais ou menos esta fotografia, que é o encontro dos dois túneis do Eurotúnel, do francês e do inglês e do britânico, que mostra, digamos, um projeto de grande complexidade, que tem por trás a engenharia, e vou falar bastante de engenharia, tem por trás a engenharia, tem por trás a cooperação, tem uma complexidade técnica, tem cooperação e, portanto, é um momento emblemático. E para não ficar só nas grandes coisas estrangeiras, não resisti a meter aqui uma fotografia da Ponte Vasta Gama. Metade do país trabalhou na Ponte Vasta Gama, todos temos no nosso currículo a Ponte Vasta Gama, uns com mais pertinência e outros com menos, mas é um sucesso coletivo e não preciso de despender muito sobre o impacto que a ponte teve na nossa sociedade e na mobilidade do nosso país. Mas por trás disto tudo está a engenharia. É evidente que não vos vou ler um quadro como este, que é uma coisa mesmo feita a engenheiros, mas o que é que está por trás disto? Está um conjunto de tecnologias que, ao longo que desde a antiguidade nos foram permitindo fazer coisas todas diferentes. Em Portugal, eu acho que há dois pontos importantes, um dos quais foi até o engenheiro Fernando Santos, que numa intervenção no outro dia chamou a atenção e que achei muito interessante, que é dois ou três momentos históricos da engenharia portuguesa que nos permitem hoje ter aqui esta comunidade tão qualificada e que são, digamos, a criação da engenharia civil por oposição à engenharia militar. Portanto, nós somos engenheiros civis, não é pela positiva, é pela negativa, é porque não somos militares. E esse foi um tema muito importante, é uma coisa do século XVII, não é? Desculpem, no século XVII o que temos é a transformação da engenharia militar numa arma. Isto é, enquanto até determinada altura era um serviço de apoio nas Forças Armadas, a partir dessa altura passou a ser uma arma, como a cavalaria, como a infantaria, como a artilharia. E, portanto, o que mostra a importância da engenharia na frente militar. E depois a sua separação num ramo civil, que aparece mais tarde, por volta do século XIX, e depois em Portugal, um momento muito importante. Enfim, eu sou um filho do laboratório, portanto, eu não resisto nunca a falar do laboratório, não está cá a Presidenta, porque senão ela ficava toda contente comigo, mas para dizer que em 1946 foi fundado o Laboratório de Engenharia Civil, que ainda hoje, que digamos, é o embrião de muito do que é a engenharia em Portugal. E queria começar por falar um bocadinho do impacto que as infraestruturas têm nas nossas sociedades.
posso agora ler estas coisas com mais ou menos pormenor, mas as grandes infraestruturas o que fazem sobretudo é desenvolver as sociedades como tal, melhorando a mobilidade, melhorando a conectividade, reduzindo a pobreza. Tenho aqui uma fotografia que é uma coisa, enfim, que todos mais ou menos conhecem, que é o Shinkansen, que é o comboio de alta velocidade japonês, que é uma coisa que está em serviço desde 1960 e tal. Portanto, nós aqui estamos agora a fazer alta velocidade, como o Fernando nos chamou a atenção. No Japão isto está em serviço desde 1968, uma coisa assim. Hoje, a linha entre Tóquio e Osaka, que são 500 km, em 2 horas e meia, transporta todos os dias 450 mil pessoas. Esta linha teve um impacto absolutamente estratosférico na organização da sociedade japonesa, porque permitiu a concentração em 2 megametrópoles, com todo o potencial que isso desenvolve, e portanto foi uma coisa totalmente transformadora da sociedade japonesa. E portanto isto tem um conjunto, o investimento em infraestruturas tem um conjunto de impactos. Tem impactos na procura, tem impactos no emprego, impactos imediatos, impactos de curto prazo portanto, mas também tem impactos de longo prazo que são menos evidentes, mas que efetivamente existem e têm muita importância. Portanto, nos valores sociais da produtividade, eu não estou a falar de construção. Estou a falar da sociedade em geral, isto é, do impacto das infraestruturas nas sociedades que estamos a construir. Produtividade, investimento público, comércio, conectividade e, no essencial, a redução das desigualdades, sobretudo territoriais, e o aumento do bem-estar das populações. Mas há um outro tema, e é um tema que é altamente discutível, e que é um tema de economia, que é o famoso tema dos multiplicadores. Isto é, quando eu ponho um euro numa grande infraestrutura pública, eu tenho um impacto direto no aumento do PIB. E tenho um impacto direto no aumento do PIB por muitas razões. O investimento em infraestruturas é altamente eficiente, por exemplo, por comparação com a poupança, porque a poupança, o dinheiro fica parado. No investimento em infraestruturas, eu ponho o dinheiro a funcionar na economia. Bom, qual é o multiplicador? Abundantíssima literatura escrita por economistas sobre esse assunto, altamente polémica, mas é evidente que existem multiplicadores muito importantes, multiplicadores significativos dos investimentos em infraestruturas. Mais do que isso, quando estamos a falar de construção, na construção, a incorporação nacional é muito maior do que em qualquer outro investimento. Porquê? Porque a construção faz-se cá, com os meios de cá e com os materiais de cá. Portanto, é de uma eficiência enorme e já vimos os países usar o investimento público como intervenção contracíclica em ciclos económicos negativos. E, portanto, isto era um bocadinho o tema dos impactos, mas há um outro assunto que vem para a ordem do dia, que hoje em dia é de primeira grandeza, que é o tema da resiliência. A resiliência, olhada sob 2 pontos de vista. As alterações climáticas que induzem fenómenos extremos cada vez mais marcados, por um lado, e por outro lado, e não posso deixar de falar disto, o risco sísmico na região de Lisboa. Nós temos aqui um desafio muito importante, que é um desafio social, é um desafio da sociedade portuguesa como um todo. Nós vamos ter um evento sísmico de grande magnitude, mais cedo ou mais tarde. Como sociedade, como o último sismo foi em 1755, perdemos a memória coletiva. E, portanto, o sismo é uma coisa que anda aqui, mas é uma nuvem que está lá muito longe e que ninguém sente. Temos visto isto abundantes vezes discutido, nem sempre no registro adequado, nem sempre com um nível de alarmismo que não seja exagerado, mas é um risco que existe. É um risco que existe e, quando tivermos um incidente, vamos ter que ter redes elétricas que continuem a funcionar, o tema da resiliência das subestações e das linhas. Vamos ter que manter estradas e pontes a funcionar, porque senão o socorro não chega, é outro tema importante.
e vamos ter que ter hospitais que continuem a funcionar. A esse propósito, há uma coisa muito positiva, que é finalmente estamos a construir o Hospital de Lisboa Oriental, que vai substituir um conjunto de hospitais na região de Lisboa, enfim, que não têm quaisquer condições de resistência sísmica. Mas para investir em infraestruturas, há 2 ou 3 coisas que são fundamentais. Fernando, o bastonário acabou de falar disso de passagem na sua intervenção, que são planeamento, governo e manutenção. Não vale a pena fazer infraestruturas para depois as abandonar e as largar à sua sorte. Politicamente a manutenção não paga, não dá votos, não dá fitas para cortar, não dá inaugurações. É como as pontes. As pontes dão muito mais jeito politicamente do que os túneis, porque dão fotografias muito mais interessantes. E isto é assim, é a natureza humana e as coisas são como são. Mas a manutenção é um tema crítico. Eu tenho escrito abundantemente sobre o tema do elevador da Glória, que é um caso autoexplicativo do estado a que isto chegou, não é? Em termos de déficits de manutenção de infraestruturas críticas, e portanto não me vou alongar sobre isso, porque isso está presente na cabeça de todos nós e no nosso registro. Mas um tema que era importante referir é o tema do planeamento. Pegando naquilo que ouvimos há minutos sobre o planeamento, sobre a necessidade de um plano nacional de infraestruturas, e o desafio, pelo menos ao nível da APTC, que o Sr. Bastonário nos fez para trabalharmos numa coisa dessas, fica registado. Aliás, no passado, a PTPC já teve intervenções também nesse sentido, mas o planeamento, dizia, é uma coisa muito importante, porque o investimento em infraestruturas não se compadece com ciclos políticos. Tipicamente, as grandes infraestruturas são são investimentos de grande duração, que são incompatíveis com os 4 anos do funcionamento do nosso regime democrático. A propósito disto, também não pode deixar de se referir que no passado recente tivemos um exemplo, talvez muito positivo, diria eu, que foi a continuidade do programa do PETI 3+, e do Ferrovia 2020, e do Plano Nacional Ferroviário, e do próprio aeroporto de Alcochete, em que o ciclo político mudou e houve aqui alguma continuidade nas opções dos grandes investimentos. E isso parece-nos importante e parece-nos que é de realçar e que é de manter. Mas gostava, portanto, isto foi uma abordagem um bocadinho quase genérica sobre infraestruturas, mas isto nós estamos num mundo muito complexo, não é? E era importante também não perder de vista um conjunto de coisas que se estão a alterar muito rapidamente. O nosso mundo é um mundo que está hoje dividido em blocos, enfim, uma espécie de regressão da globalização, mais ou menos marcada, que vai fazer com que gradualmente cada um dos blocos tenha tendência a ser mais autossuficiente, a ser menos dependente do exterior, e na Europa a ficha caiu-nos com a força toda, não é? Porquê? Nós andamos a viver durante 2 gerações claramente acima das nossas possibilidades, como sociedade na União Europeia. Porquê? Porque externalizámos o custo da segurança aos Estados Unidos, externalizámos a indústria para a China e comprámos a energia a desconto na Rússia. E, portanto, isto tudo junto deu um conjunto de folgas que são completamente ilusórias, porque o dia em que temos que pagar as nossas contas, como agora vai acontecer, isto muda. E não muda só isto, e, portanto, estamos cheios de grandes objetivos e grandes tendências globais, como as alterações climáticas, como a transição energética, que não sei se não estamos a dar passos maiores do que as pernas e se não estamos a avançar demasiado depressa quando o mundo está a evoluir desta maneira e nós podemos não ter recursos para fazer tudo tão depressa e podemos estar a tomar opções que são objetivamente prejudiciais ao nosso desenvolvimento económico. Ouvimos em Bruxelas a semana passada falar de tarifas a matérias-primas, temos ouvido falar estamos a ver o impacto da transição elétrica nos automóveis, na indústria automóvel europeia, enfim. E, portanto, temos aqui um conjunto de circunstâncias que modelam ou moldam o universo em que nos vamos colocar e, portanto, estes grandes objetivos que têm sido os grandes temas
digamos assim, destes últimos anos, nem todos provavelmente avançarão com a eficiência e a eficácia que estávamos, ou a velocidade que estávamos a pensar. E não avançarão porquê? Porque o paradigma da segurança mudou. Alguns de nós estivemos a semana passada em Bruxelas e ouvimos umas histórias bastante significativas. O que é que eu marquei aqui? Nesta carta do lado direito, o risco vermelho é aquilo que na NATO hoje se chama a linha da frente. O que é a linha da frente? É a linha que separa os países da NATO dos países da Rússia e dos seus satélites. A linha da frente tem 4.000 km entre o Círculo Polar Ártico na Finlândia e o Mediterrâneo. E, portanto, em Portugal, ou nos países do sul da Europa, do lado ocidental da Europa, ainda não se percebeu isto. Mas, nos países do norte da frente leste, isto já se percebeu, isto já mudou, isto já entrou na ordem do dia. Nós, se calhar, ainda não vimos o filme todo. E tenho aqui um gráfico, este gráfico do lado esquerdo, que é um gráfico, enfim, que eu acho que é autoexplicativo. Temos em abscissas a distância da capital de cada país a Moscou e temos em ordenadas o investimento em segurança em porcentagem do PIB. Não por acaso, é uma linha, no essencial, e uma proporcionalidade inversa relativamente à distância, e vemos a Polónia, a Estónia, a Lituânia, a Letónia, como sendo, que são os que estão encostados ao inimigo, como sendo os países que estão a gastar dinheiro a sério em segurança ou em defesa. E isto é um padrão que se vai desenvolver e que vai aparecer. Vai aparecer e é o tal tema dos 5% de investimento em defesa e, evidentemente, que a Europa tem um programa, o tal Readiness 2030, onde tem, aparentemente, 800 mil milhões de euros para investir nestas coisas. Como é que isto se vai investir? Vai-se investir à custa de dívida e à custa de derrubação das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, o plafond dos 3% de déficit, mais cedo ou mais tarde, vai ser mais ou menos suavizado para que se possa gastar dinheiro, para que se possa meter dinheiro nestas coisas. Mas a defesa, para além de sistemas de armas, propriamente dito, é um tema de infraestruturas. É um tema de infraestruturas importante e, nesse sentido, está planeado, digamos, voltou para cima da mesa um conceito que aparentemente é já antigo, que é o conceito das infraestruturas de uso dual, em que, consoante o momento que estamos a viver, o propósito é militar ou civil. Estamos a falar de quê? Estamos a falar dos portos, estamos a falar dos caminhos de ferro, estamos a falar das redes logísticas. E agora começa a parte positiva. Isto é, nós não só temos investido pouco em infraestruturas, e do lado direito, o que é que tem? Tenho um gráfico que é um proxy do investimento em infraestruturas, que é, no fundo, a formação bruta de capital fixo neste conjunto de países em porcentagem do PIB. E o que é que vemos? A China dá-nos 10-0 há 20 anos em termos de investimento em infraestruturas. E a Europa anda aqui um bocadinho num médio, num nível mais ou menos uniforme, ou relativamente uniforme, mas claramente destacado. E, portanto, isto mostra que nós temos aqui, por um lado, uma oportunidade, e no caso da Península Ibérica, esta oportunidade é muito clara. Porquê? Porque, como nos dizia um tenente-coronel na sede da NATO, os nossos portos são fáceis de defender, por oposição aos portos do Mar do Norte. Porque os portos do Mar do Norte estão muito próximos do inimigo e nós estamos cá muito longe. E, portanto, nós podemos ter um papel absolutamente central nas cadeias logísticas em caso de conflito na Europa. E, portanto, isso é o nosso ponto de saída ou de entrada, diria eu. Olhando um bocadinho para agora, tentando trazer isto para aqui, para o nosso jardim à beira-mar plantado. Nós temos andado a viver nos últimos anos com estes objetivos muito
claras. Eu não tratei de todo o tema da habitação, porque senão isto não se falava de mais nada, não é? Porque é o grande tema. Mas os grandes objetivos estão mais ou menos claros, temos mais ou menos identificados, não é? Os sistemas de descarbonização, da mitigação dos efeitos das ações climáticas, a resiliência, a reindustrialização. Isto está tudo mais ou menos em cima da mesa e é tudo razoavelmente consensual. E onde é que estamos? Temos uma rede rodoviária mais ou menos moderna, boa, mas incompleta. E há aqui já uma resolução do Conselho de Ministros, já deste ano, para voltarmos a fazer estradas e autoestradas. Para além de ligar por autoestrada todas as capitais de distrito, vamos fazer mais um conjunto de estradas, que se estima o investimento na casa dos 1.000 milhões de euros. Há uma resolução do Conselho de Ministros publicada sobre isto, que julgo que passou mais ou menos discreta por todos nós. O tema da ferrovia está a andar, o Ferrovia 2020, estamos em 2025 e ainda não está pronto, mas está a andar, a alta velocidade, o Plano Nacional Ferroviário, portanto, alguns instrumentos de planeamento setoriais e de visão temos, e portanto existe aqui, digamos assim, agenda. Há um tema de reabilitação, que não está em cima da mesa, mas que acredito que o acidente do Vale da Glória permitirá, de algum modo, trazer isso para cima da mesa, porque o tema é sistémico, o tema não se resolve agora crucificando um diretor de engenharia qualquer ou um responsável técnico por um concurso ou uma coisa qualquer. O que se percebe é que o tema é sistémico e admito que haverá muitas outras situações como estas que estão à espera de evoluir. Os grandes acidentes têm um condão, que é obrigam a parar para pensar e obrigam a fazer alterações. Enfim, o caso paradigmático em Portugal, na nossa geração, é o acidente entre os rios, em que, de facto, a seguir, isto tudo mudou na manutenção das redes. Temos também o tema das áreas metropolitanas. Entrando um bocadinho em maior detalhe, enfim, o programa da alta velocidade, não sei quantos anos de atraso, mas como dizia, mais vale tarde do que nunca. Isto são os elementos das infraestruturas de Portugal, que o José Carlos Fernandes recorrentemente tem apresentado com as devidas alterações, o eixo norte-sul, o Lisboa-Madrid, e a pergunta fundamental era a pergunta que o Sr. Bastonário nos fazia há pouco. A questão não é saber se fazemos ou não fazemos, a questão é saber o que é que custa não fazer. Bom, e aqui o que é que eu fui fazer? Fui tentar fazer um exercício que era procurar exemplos na literatura internacional do que é que custa atrasar ou não fazer grandes infraestruturas de alta velocidade. Bom, encontrei dois exemplos, um no corredor em Jakarta, na Indonésia, em que um atraso de 3 ou 4 anos foi estimado como tendo produzido um prejuízo na casa acima de 1.000 milhões de euros, entre 1.000 milhões e 2.000 milhões de euros. Porquê? Aumento dos custos, aumento do custo do EPC, aumento do custo dos terrenos, portanto, uma lógica de inflação e aumento dos custos diretos que há que suportar por causa do atraso. E depois um outro, talvez mais grave, que é a perda de valor por não se fazer. Isto é, a perda do impacto económico na economia por não se fazer. Há um estudo também de um corredor no Canadá, em que o estudo que se fez permitiu estimar em dezenas de bilhões de euros, ou de 1.000 milhões de euros, no caso de não se fazer um determinado corredor. Bom, e aí nós engenheiros somos muito bons a fazer contas, e eu fui fazer umas contas daquelas elementares, que foi pensar, bom, se a alta velocidade está estimada em 4,9 mil milhões de euros, portanto, Lisboa-Porto, ok? Se nós atrasarmos isto, e o atraso nos custar a mesma coisa que custou na Indonésia, nós estamos a falar de um acréscimo de custos de 1 a 2 mil milhões. Pior do que isso, se eu não fizer de todo, ou atrasar muito a execução, o multiplicador que eu induziria na economia, que por uma questão de conservadorismo estou a considerar que é 1,5, okay, faz-nos ir perder um valor que seria qualquer coisa como 2,5% do PIB. Ora bem, portanto, isto o que é que mostra? Isto o que mostra é que
meus senhores, é pé na tábua e fé em Deus. Quer dizer, não há, neste momento, que hesitar em continuar com o projeto, com o empreendimento da alta velocidade. É evidente que estes números, enfim, são passíveis de serem completamente destruídos e não têm nenhum objetivo de rigor, têm apenas um objetivo de pôr em proporção a escala daquilo que estamos a discutir. E depois, enfim, depois temos digamos, o sonho do nosso Ministro Pinto Luz, que eu não posso deixar de pôr em cima da mesa, porque de facto é de novo um grande projeto transformador. Se isto se vai fazer ou não se vai fazer, eu não sei. Mas eu prefiro ter em cima da mesa uma agenda verdadeiramente transformadora e um horizonte de médio e longo prazo do que estar a trabalhar em intervenções pontuais. E, portanto, isto, enfim, eu acho que toda a gente conhece mais ou menos, é a terceira travessia do Tejo, é o Algestra-Faria, é o aeroporto, a ligação e o aeroporto de Alcochete, e é também a recuperação para a cidade dos terrenos do aeroporto Humberto Delgado. Enfim, certamente que não será para a minha geração, que verei os terrenos do aeroporto Humberto Delgado transformados numa nova centralidade, mas parece muito importante que haja uma agenda. Isto que eu estou a dizer não invalida a necessidade de ter um enquadramento destas coisas todas num plano mais global. Temos também o tema dos portos. Há um outro programa que está em cima da mesa, que é o Portos 5+, que é um programa muito abrangente, que tem uma componente de infraestrutura física, portanto, novos terminais, novas acessibilidades, prolongamento de terminais existentes. Tem uma componente digital, muito importante, de digitalização e desmaterialização da operação dos portos. Temos também o tema do digital e dos cabos submarinos. Em Portugal tem uma posição privilegiada. E, last but not least, acho que isto é o último tema, é o tema da água. Não é? Há também um programa que se estima em 5 mil milhões de euros para fazer intervenções nas nossas redes de água, na perspectiva da segurança, do abastecimento e da eficácia na utilização, portanto, os temas das perdas, os temas das reservas estratégicas e os temas da digitalização, de pôr inteligência na gestão dos nossos sistemas. Bom, e portanto, o cardápio é gigante. Isto é, há muita coisa para fazer, há muita coisa que está posta em cima da mesa, mas e então como é que se faz isto? E agora entramos nos temas difíceis. Qual é o papel do Estado? Isto são infraestruturas públicas e, portanto, o Estado é absolutamente inconformável. Há muitos modelos para fazer isto. A parceria entre o Estado e os privados é absolutamente fundamental e a minha visão, a nossa visão é: nós temos N modelos de contratualização deste tipo de obras, temos vivido afunilados no modelo da empreitada clássica, em que o Estado contrata o projeto e a seguir o faz desenvolver por um empreiteiro, mas existe um conjunto de outros modelos que podem ser utilizados com uma grande vantagem, que é andar mais depressa. Isto entronca tudo daquilo que foi dito anteriormente, que é andar mais depressa. Mas para andar depressa é preciso fundamentalmente duas coisas: alinhar adequadamente o risco, isto é, alocar adequadamente o risco. Eu não posso ter instrumentos de contratação em que o contratante esmaga o contratado em termos de alocação de risco. Este é um primeiro tema. E um segundo tema absolutamente fundamental é o alinhamento de interesses. Eu não posso ter um modelo de contratação que é uma competição do primeiro ao último dia, isto é, em que eu nunca ganho €1 sem que do outro lado da mesa se perca €1. Ora, isto é completamente tóxico e trouxe-nos ao ponto onde estamos hoje em dia. E, evidentemente, a transparência. E, portanto, há um conjunto de modelos na prática internacional de contratação de obras que podem ser postos em prática, mas que simplesmente não temos hoje instrumentos legais para os fazer. E porquê é que não temos? Porque temos um muro do Código da Contratação Pública. Enfim, eu já escrevi, já falei, toda a gente já disse, toda a gente já deu opiniões sobre isto. Isto é uma coisa inconcebível na verdadeira acessão da palavra, porque
Porque temos os donos de obra que acham que o código não funciona. Temos os projetistas que acham que o código não funciona. Temos os empreiteiros que acham que o código não funciona. Temos as fiscalizações, portanto, toda a gente está de acordo que isto não funciona. E não se resolve. Não me vou alongar sobre o tema dos lobbies e dessas coisas, mas claramente, na minha opinião, é totalmente impossível fazer estas coisas que temos em cima da mesa se não alterarmos o código e se não recorrermos de forma muitíssimo mais intensa às parcerias público-privadas. Duas notas. Acredito que, passada, digamos, a opção ideológica de, digamos, afastar completamente as parcerias público-privadas, ultrapassado esse momento absolutamente tóxico que o país viveu, estamos hoje numa situação em que já se percebeu que sem PPPs não vamos a lado nenhum. E estimamos que no futuro próximo, voltaremos a ter PPPs até de autoestrada. O demónio, se todos se lembram do nosso passado recente. E, portanto, primeiro desafio, planeamento. Segundo desafio, instrumentos de contratação. E depois um conjunto de outros desafios, alguns já foram aqui falados. Talvez o financiamento, eu hoje diria que se os modelos de alocação de risco forem adequados, há dinheiro, há muito dinheiro disponível na economia para investir em infraestruturas. Tem que haver bons projetos, é o que é preciso. Os temas da sustentabilidade, o tema da demografia, que em Portugal não vale a pena despender sobre isso, e o tema da capacidade técnica. Exatamente em linha com o que ouvimos anteriormente, a nossa visão é que nós temos capacidade técnica para fazer tudo isto e mais. E faltam-nos recursos, falta-nos quantidade. E a quantidade, se na parte da construção é relativamente mais simples, importar mão de obra e qualificar, okay? Na engenharia é mais complicado. Importar mão de obra e qualificar mão de obra em engenharia é mais difícil, sobretudo porque temos uma base de recrutamento muito mais estreita, porque a barreira da língua, para quem trabalha em projeto ou para quem trabalha em fiscalização, é uma barreira muito difícil de ultrapassar. E temos um tema de hiato geracional. Tivemos 15 anos sem fazer nada e, portanto, não temos millennials com experiência de grandes projetos de infraestruturas na quantidade suficiente. Olhando para a nossa empresa, isso é autoexplicativo, isto é, temos a nota da minha geração, com 60 anos, com 50 e muitos 60 anos, está tudo a contar os dias para se reformar, e depois temos uma geração com 30 anos que nunca fez uma grande obra, que andou a fazer obrinhas. Os que trabalharam lá fora compensaram, mas falta-nos efetivamente algum braço e alguma maturidade nesta geração. Enfim, um outro tema que também não posso deixar de referir é o tema dos licenciamentos ambientais. Nós criámos uma máquina absolutamente intransponível hoje em dia. Uma máquina gigante no licenciamento ambiental. É a máquina que fez com que coloca todos os descritores ambientais no mesmo plano. Isto é, tudo tem valor absoluto. E é este conceito que fez com que nós tivéssemos atrasado 5 anos a construção de uma autoestrada que teria evitado dezenas de mortos no trânsito, por causa de um índice que nem sabíamos se existia e que nunca se conseguiu provar que existisse. Então, o outro exemplo, e só estou a falar de exemplos remotos e antigos, para que ninguém aqui na sala se sinta melindrado com a crueza disto que estou a dizer. O outro exemplo é um exemplo de um recurso energético fundamental, de grande valor, único, insubstituível, e que deixámos de executar, porque havia umas gravuras rupestres que efetivamente tinham certamente enorme valor, mas que certamente poderiam ter sido preservadas de outra maneira. E o que fizemos foi 2 crimes de lesa pátria. E porquê é que estamos a fazer crimes de lesa pátria? Porque o licenciamento ambiental é uma coisa completamente ilógica. Isto é, todos os descritores têm o mesmo valor. Todos os descritores têm valor absoluto. E, portanto, qualquer coisa, por arbitrária que seja, pode
parar um empreendimento ou, no mínimo, atrasá-lo muitíssimo tempo. E, portanto, era também preciso intervir aqui drasticamente, de uma forma muito simples, que era fazer aquilo que nós chamamos as análises multicritérios. Não tem nada a saber. Damos um peso a cada um dos descritores e depois fazemos contas. E, evidentemente, que esta florzinha não pode valer o mesmo do que a propriedade agrícola que eu vou cortar ao meio. Não pode. E quando vale tudo o mesmo, temos um obstáculo que é praticamente intransponível. Enfim, eu julgo que é um tema de grande importância. É evidente que eu acho que a situação é altamente positiva. Porquê? Porque apesar destes obstáculos todos, que temos mais ou menos caracterizados e mais ou menos conhecidos, há aqui um conjunto de oportunidades gigantes, não só relativamente ao que vimos atrás, como também as oportunidades naturais que o nosso país proporciona pela sua localização, pelo turismo, pela nossa capacidade de exportar conhecimento, pelos desafios que temos na mobilidade urbana, pelos investimentos que já estamos a fazer. E, portanto, estamos numa fase que eu diria que é altamente favorável. Não posso deixar de terminar, e estou mesmo a terminar, com uma referência à inteligência artificial. A inteligência artificial na sua correlação com a engenharia. A inteligência artificial é a espécie do canivete suíço do século XXI. Isto faz tudo, só falta tirar-nos cafés. Porque de resto faz tudo. Isto faz tudo. Isto acelera o nosso trabalho, isto otimiza a nossa eficiência, isto automatiza tarefas repetitivas, isto faz tudo. Admitamos que faz mesmo tudo o que está por demonstrar. Ou pelo menos, eventualmente fará tudo, mas não o fará de imediato. Jamais isto nos permitirá prescindir da engenharia. Vai ser sempre preciso ter engenheiros altamente qualificados que têm a capacidade de julgar o que esta dita inteligência nos vai produzir. E, portanto, eu olho para isto no sentido em que não podemos deixar de apanhar este comboio, não podemos deixar nas nossas empresas de incorporar estas ferramentas nos nossos processos, nos nossos métodos produtivos, mas isto não nos vai substituir os engenheiros e os arquitetos. Isto vai ser uma ferramenta de complemento ou de aumento da eficiência da engenharia e da arquitetura. Portanto, este era o meu só partilhar umas notas finais. Este tema das infraestruturas está de novo em cima da mesa. É um fator crítico de desenvolvimento do país. Parece-nos absolutamente imprescindível que estes programas se ponham em prática, não por causa do nosso setor, mas essencialmente porque a sociedade portuguesa e o país como um todo precisa destas infraestruturas. E eu estou convencido que o momento é feliz, estamos no dialogar de uma nova agenda que nos vai permitir crescer, que nos vai permitir trabalhar, que nos vai permitir qualificar as nossas empresas, assim sejamos capazes de melhorar ou de ultrapassar alguns destes desafios que eu tenho que identifiquei. E parece-me que, claramente, o nosso setor está completamente preparado para ser posto de alma e coração e arregaçar as mangas ao serviço do desenvolvimento do país. Era isto.